20 anos. 20 anos são tempo suficiente para trocar de carro, mudar de casa e até mesmo alterar o rosto que você vê no espelho todas as manhãs. Mas uma única coisa permanece inalterada e enraizada na alma: a lembrança de ter sido ridicularizada na frente de uma multidão implacável. Esta noite, no luxuoso e dourado salão do Hotel Grande Marina, na vibrante cidade de Maceió, aqueles que um dia riram dela entenderiam uma verdade universal. A pessoa mais silenciosa da sala é muitas vezes a que está sentada ao lado da maior tempestade imaginável. Esta é a história de Elisa Martins, uma mulher esquecida pelo mundo social até uma noite que nenhum deles jamais conseguiria apagar da memória. O vestido estava errado, e Elisa soube disso no exato instante em que saiu do táxi. Não estava errado de uma maneira dramática, não havia bainha rasgada, nenhuma mancha óbvia, nada que fizesse uma pessoa normal parar e encarar. Era apenas um vestido azul marinho, perfeitamente aceitável, de uma loja de departamentos perfeitamente comum. E esse era exatamente o centro do problema. Todas as outras mulheres que subiam as escadarias de mármore do Grande Marina usavam algo que custava muito mais do que o aluguel mensal inteiro de Elisa. Ela podia sentir a diferença da mesma maneira que se sente uma corrente de ar frio passando pelas frestas de uma parede, não vendo, não tocando, apenas sabendo que estava lá, gelada e constante em sua presença. Ela quase voltou para o táxi, mas o motorista já havia arrancado e se misturado ao trânsito. Elisa ficou na calçada por um longo momento, com sua pequena bolsa apertada contra as costelas, observando as luzes traseiras amarelas desaparecerem no rio de veículos da avenida principal de Maceió. 20 anos atrás, ela teria feito exatamente a mesma coisa, ficado do lado de fora de algo brilhante, barulhento e cruel, pesando se a dor de entrar era realmente pior do que a vergonha de dar as costas e fugir. 20 anos atrás, ela geralmente dava as costas e voltava para sua zona de segurança. Agora, ela tinha 38 anos, tinha um financiamento imobiliário para pagar, tinha um gato chamado Dingo, que derrubava seu copo de água da mesa de cabeceira todas as manhãs, pontualmente, às 6 horas. Ela havia traduzido 11 romances do francês e do português para o inglês, e nenhum desses livros tinha o nome dela em qualquer lugar da capa. Uma vida invisível, mas sólida. Então, reunindo uma coragem construída lentamente ao longo de décadas, ela respirou fundo o ar úmido da noite e finalmente entrou no edifício imponente. O salão principal era o tipo de espaço que fazia você sentir sua própria pequenez antes mesmo de ter encontrado sua mesa. Tetos de 40 pés de altura, lustres de cristal que provavelmente custavam mais do que alguns prédios de apartamentos inteiros no centro da cidade, enquanto o tapete era de um tom bordô profundo que engolia o som dos passos e qualquer outra tentativa de afirmação. As toalhas de mesa, os encostos das cadeiras, os pequenos cartões de centro com o brasão da velha escola eram todos dourados, e não apenas da cor de ouro, mas folheados de verdade, refletindo a riqueza opressiva do ambiente. Elisa ficou na entrada por talvez 4 segundos, antes que uma mulher de vermelho quase esbarrasse nela com uma taça na mão. Tatiana Mendes Elisa a reconheceu após meio segundo de busca interna, e a mulher recuperou instantaneamente um sorriso largo e ensaiado. Meu Deus, Elisa! Você está exatamente igual, Tatiana disse com um tom que passava longe de ser um elogio verdadeiro. Tatiana fez uma varredura visual rápida de Elisa da clavícula aos sapatos, e a equação mental trouxe um resultado que a deixou claramente satisfeita com sua própria superioridade, antes de se afastar e ser absorvida por um grupo de mulheres ricas
que riram juntas no instante em que ela retornou. Elisa encontrou o mapa de assentos perto da porta imensa e correu o dedo pela lista até bater no seu próprio nome, descobrindo que fora designada para a mesa 14. Ela navegou pelo enorme salão de baile com os ombros ligeiramente curvados para frente, adotando a postura e a invisibilidade praticada de alguém que passou décadas aprendendo a ocupar o menor espaço físico e emocional possível. Ela encontrou a mesa 14, perto do fundo encostada na parede fria, com 4 assentos já ocupados por pessoas profundamente imersas em suas próprias conversas fúteis. Ela se sentou silenciosamente, murmurou. Um olá contido, recebeu de volta 3 breves acenos de cabeça e um meio aceno de mão. E então, todos retornaram ao que quer que estivessem fazendo antes de sua chegada insignificante. O ambiente cheirava a dinheiro antigo, perfume importado e algo obscuro por baixo de ambas as coisas, que Elisa só conseguia descrever como cobiça latente. Todos ali queriam alguma coisa de outra pessoa, validação, inveja ou simplesmente a prova cabal de que as escolhas cruéis que fizeram na juventude haviam sido as mais corretas. 20 anos fora do Colégio Venceslau, e todos ainda estavam fazendo o mesmo teste exaustivo, ainda checando as respostas uns dos outros, ainda desesperados para terminar em primeiro lugar nessa corrida invisível. Ela pediu uma água com gás a um garçom que passava, um jovem chamado Rafael, que parecia tão deslocado e nervoso quanto ela, e tentou encontrar algo para olhar que não fosse o relógio caro de alguém, o anel de diamante de outra pessoa ou o cabelo perfeitamente iluminado pelas luzes de cristal. Ela pensou em Dingo em casa, provavelmente sentado no teclado do seu notebook e exigindo atenção exclusiva. Ela pensou no manuscrito sobre Aracaju que deixara aberto em sua mesa de trabalho, um romance sobre a filha de um pescador quieto, brutal e cheio do tipo de luto que não se anuncia com grandes alardes. Ela estava no meio de um capítulo particularmente difícil, quando se forçou a fechar o computador e se vestir para esse evento, e agora percebia que deveria ter continuado trabalhando no conforto solitário do seu apartamento. Uma voz masculina e profunda interrompeu seus pensamentos, perguntando se o assento à sua frente estava ocupado, e ela olhou para cima, surpresa. O homem parado do outro lado da mesa era alto sem ser imponente, com cabelos escuros, ficando prateados nas têmporas. Uma mandíbula que parecia ter estado presente em salas durante algumas decisões muito difíceis, e um terno que servia da maneira exata como ternos caros servem quando a pessoa realmente sabe como usá-los com naturalidade. Ele não carregava nada nas mãos, nenhuma bebida, nenhum telefone, nenhum adereço social para facilitar a conversa indesejada. Ele olhava para ela da maneira como as pessoas geralmente não olham para Elisa Martins diretamente e sem aquele leve desvio ansioso em direção a quem quer que fosse mais interessante ou influente nas proximidades. Após ouvir o não de Elisa, ele puxou a cadeira e simplesmente se sentou sem qualquer performance ou produção teatral. Ele mencionou calmamente que havia caminhado pelo perímetro do salão 2 vezes e que aquela era a única mesa onde alguém não estava fingindo ser algo que não era. Elisa retrucou que ele poderia estar olhando para a pessoa errada, pois ela estava performando alguém que não estava desconfortável naquele momento. Algo no rosto dele mudou, não exatamente um sorriso, mas aquela contração muscular genuína que acontece pouco antes de um sorriso quando alguém decide falar a verdade, em vez de apenas demonstrá-la. Ele se apresentou como Augusto Vargas, e ao perguntar o que ela fazia, Elisa explicou seu trabalho de tradução, movendo palavras e significados invisíveis através de fronteiras linguísticas,
como quem reconstrói uma casa de um país para outro sem deixar que suas paredes estruturais desmoronem. Ele pareceu absorver a profundidade da analogia dela de uma forma muito incomum para eventos como aquele, questionando se era mais difícil saber o que manter ou saber o que deixar para trás na hora de traduzir a alma de uma história. Elisa respondeu sem hesitar que deixar ir era sempre a parte mais dura do trabalho e da vida. Ele a olhou por um momento longo demais e ela sentiu algo estranho, um pequeno tremor sísmico baixo em seu peito, logo antes de um microfone chiar através do salão e puxar a atenção de todos para o palco principal. O programa da noite havia finalmente começado cheio de discursos vazios, uma apresentação de slides e fotos de turmas de 2 décadas atrás, que faziam todos gemerem e rirem daquela maneira autoconsciente que as pessoas adotam quando seus rostos mais jovens e vulneráveis aparecem em uma tela de 12 pés. Elisa assistiu às fotos passarem e reconheceu a si mesma em uma delas. Uma garota quieta perto da borda de uma foto de grupo, o tipo exato de garota que acaba na borda porque ninguém a puxou para o meio, e ela nunca teve coragem de empurrar ninguém para conseguir seu espaço. Augusto assistiu à tela também, prestando atenção em cada detalhe. E Elisa não conseguia decifrar absolutamente nada do que se passava nos pensamentos daquele estranho tão peculiar. Entre os discursos arrastados e o serviço de jantar sofisticado, o salão se fragmentou de volta em dezenas de conversas paralelas, e Elisa tornou-se ciente lentamente de uma força gravitacional vinda do centro do salão de baile. Ela seguiu esse puxão invisível, sem intenção, e encontrou sua fonte, uma mulher em um vestido branco, cortado de um tecido que provavelmente tinha seu próprio nome e procedência internacional, cercada por pessoas que se orientavam em direção a ela, como girassóis, se viram para a luz do sol. Silvana Rolanda. O estômago de Elisa deu um salto frio, e muito específico, relembrando os anos no colégio Venceslau, onde Silvana era a capitã de uma hierarquia social tão intrincada e brutal quanto qualquer organização criminosa profissional. O que Silvana tinha sido de forma mais eficaz e consistente era a pessoa que entendia exatamente onde ficavam os pontos fracos das outras pessoas e os pressionava com precisão cirúrgica e uma negação plausível de culpa. 20 anos haviam suavizado as bordas de Silvana, preenchido os lugares certos e deixado tudo parecendo curado por especialistas. E ao lado dela estava seu marido, Gustavo Holanda, um homem de ombros largos que segurava sua bebida com a confiança inabalável de alguém que não questionava o próprio valor, desde aproximadamente os 22 anos de idade. Os olhos calculistas de Silvana encontraram os de Elisa do outro lado da sala, e a tempestade silenciosa da noite estava prestes a começar de verdade. Silvana se separou de seu círculo de admiradores e cruzou o enorme salão com os braços ligeiramente abertos, exibindo a linguagem corporal exata de uma reunião saudosa, em vez de um confronto social planejado. Ela segurou as mãos de Elisa brevemente, apertando-as com uma força falsa, e disse com uma voz doce que sempre achou que Elisa era o tipo de pessoa da qual os outros simplesmente perdem o rastro com o passar do tempo. Os olhos de Silvana se moveram agudamente para Augusto, ao lado de Elisa, e a tradutora observou a máquina de cálculo interna de Silvana trabalhar em tempo real, avaliando o homem processando o resultado como uma quantidade desconhecida e ajustando levemente sua postura para categorizá-lo provisoriamente como um mero acompanhante sem grande importância. Augusto se apresentou com uma calma inabalável, e quando Silvana percebeu que ele não era um ex-aluno do prestigiado colégio Venceslau, ela jogou a palavra convidado no ar
com um peso diminutivo, implicando silenciosamente que Elisa precisava trazer alguém porque não conseguia gerar sua própria gravidade social. Augusto apenas sorriu com um comentário enigmático, e Silvana, percebendo que a mesa não oferecia mais nenhum rendimento para sua imagem, retornou à sua roda de contatos, com a eficiência suave de quem sabe que a atenção deve ser gasta apenas onde gera lucro imediato. O jantar elegante chegou à mesa 14, e enquanto a maioria continuava suas interações performáticas, Augusto perguntou a Elisa mais sobre o livro da filha do pescador, ambientado em Aracaju. Ela se viu falando sobre a obra da maneira apaixonada, como normalmente só falava com seu gato Dingo, explicando como o luto se move na língua portuguesa original, como o idioma possui essa qualidade rara de segurar a perda humana sem dramatizá-la desnecessariamente. Ela observou Augusto ouvir daquela maneira rara como as pessoas escutam quando realmente pretendem se lembrar de cada palavra dita, afirmando com admiração que ela amava o trabalho, mesmo que ninguém visse seu nome impresso naquelas capas. Elisa confessou que, quando lia os originais, sentia como se estivesse encontrando um abrigo em uma língua que não sabia que falava, e que seu maior desejo era garantir que outra pessoa também pudesse sentir esse acolhimento reconfortante. Ele a elogiou, dizendo que aquilo era uma coisa extraordinária de se fazer com a própria vida, e embora o primeiro instinto de Elisa fosse diminuir o elogio para se fazer menor, como fizera nas últimas 2 décadas, ela apenas murmurou um agradecimento sincero. Logo em seguida, o microfone voltou a chiar, e a atenção do salão foi novamente sequestrada por Silvana Rolanda, que assumiu o púlpito com a mesma confiança de quem comanda um exército invisível. O discurso começou no registro usual de gratidão e nostalgia, celebrando o quão notável era o que todos haviam conquistado em 2 décadas de batalhas corporativas e sociais. Mas então, o tom mudou sutilmente da mesma forma que o clima muda, antes de uma tempestade devastadora. Com um comentário pontiagudo sobre como o sucesso parecia diferente para todos, já que alguns construíam grandes impérios, enquanto outros encontravam seus próprios cantos quietos e obscuros do mundo, e simplesmente ficavam escondidos lá. Um sorriso pequeno e envenenado foi direcionado para o fundo da sala, sem nomear ninguém, e sem precisar fazê-lo, fazendo com que várias pessoas rissem com alívio por não serem o alvo daquela piada cruel. Elisa olhou fixamente para a toalha de mesa dourada. Conhecendo aquele jogo defensivo e opressor desde seus 17 anos, respirando fundo e lembrando a si mesma que era uma mulher adulta, dona de sua própria casa, e que a invisibilidade que abraçara não era um defeito, mas um escudo forjado com muito esforço. Foi então que Gustavo Rolanda ergueu a voz do outro lado de 2 mesas, quente e condescendente, chamando o nome de Elisa, como se estivesse anunciando um prêmio de consolação para alguém digno de pena. O ruído ambiente da sala caiu pela metade, enquanto ele perguntava se ela ainda estava fazendo aquele trabalhinho de tradução autônoma sem nenhum vínculo com uma empresa de verdade. Com um sorriso de quem ensaia a própria benevolência, Gustavo declarou que a Rolanda Capital tinha uma vaga de nível básico disponível com horas razoáveis e benefícios sólidos, sugerindo de forma jocosa que seria uma boa mudança de ritmo em relação a trabalhar completamente sozinha e esquecida. Risadas ecoaram novamente pelo salão opulento, mais fortes desta vez, pressionando os ombros de Elisa, enquanto ela apertava os nós dos dedos sob a mesa, calculando mentalmente o tempo que levaria para se levantar e sair, sem que a fuga parecesse uma derrota absoluta. Ela estava prestes a empurrar a cadeira para trás, quando Augusto se levantou primeiro, sem nenhum ruído ou anúncio espetacular, apenas com a fluidez inevitável
de uma mudança de pressão atmosférica, fazendo a sala inteira mergulhar em um silêncio confuso. Ele olhou para Gustavo através do espaço que os separava com uma expressão inabalável, não hostil, apenas assentada na certeza de um homem que já esteve em salas muito piores e lidou com inimigos muito mais perigosos. Augusto recitou os dados da Hollanda Capital com precisão robótica, mencionando que era uma firma de private equity de médio porte, fundada em 2009, com sede luxuosa e cerca de 400 milhões de dólares sob gestão ativa. O sorriso condescendente de Gustavo vacilou imperceptivelmente antes de ele confirmar os dados, momento em que Augusto simplesmente retirou seu telefone do bolso do paletó, discou um único número e colocou o aparelho no ouvido. O salão estava em um silêncio absoluto quando Augusto instruiu a pessoa do outro lado da linha sobre a posição da firma de Gustavo, ordenando com uma voz fria e calculada que desfizessem tudo naquela mesma noite sem deixar rastros. Ele encerrou a chamada, colocou o telefone de volta no bolso com tranquilidade cirúrgica e, segundos depois, o telefone celular no bolso do próprio Gustavo Hollanda começou a tocar histericamente, cortando a atenção da sala como uma sirene de emergência. Gustavo olhou para a tela iluminada e seu rosto fez uma transição de cores que Elisa nunca tinha visto antes, indo do choque à confusão para finalmente estacionar em um tom cinzento de puro pânico que subiu de seu colarinho engomado até suas têmporas suadas. Ele não atendeu a chamada desesperada, mas imediatamente um segundo telefone tocou em outro lugar do salão, e depois um terceiro, acendendo o caos entre os executivos e parceiros que participavam da rede de negócios da Hollanda Capital. Silvana perdeu completamente a compostura e a performance social, virando-se para o marido com os olhos arregalados, exigindo silenciosamente uma explicação para o terremoto financeiro que acabara de desabar sobre o salão. Augusto sentou-se novamente com movimentos tranquilos. Pegou o seu garfo de prata, espetou um pequeno pedaço de salmão e olhou para Elisa com uma expressão gentil, perguntando de forma casual sobre o que eles estavam falando antes da interrupção, sobre as dificuldades de se deixar as coisas para trás. Elisa o encarava paralisada, enquanto o restante do salão começava a se fragmentar ao redor deles, vozes se elevando em tons urgentes e telefones vibrando incessantemente pelas mesas vizinhas. Gustavo já havia se afastado de sua mesa de honra e estava com o telefone grudado na orelha, sua postura arrogante e derretida, substituída pela rigidez de um homem lutando contra uma ventania que ameaçava arrancar o telhado de sua vida inteira. Elisa finalmente conseguiu articular a pergunta mais óbvia da noite, questionando exatamente quem era o homem misterioso sentado à sua frente, ao que Augusto respondeu apenas que era um mero convidado, relembrando o título que a própria Silvana lhe dera minutos antes. Quando o segundo telefone pessoal no bolso de Gustavo começou a berrar, o som agudo pareceu o primeiro acorde de uma sinfonia de destruição que ainda não havia terminado de chegar ao seu clímax sombrio. Naquele momento, Elisa percebeu que pela primeira vez em longos 20 anos não estava medindo a distância, até a porta não estava se sentindo invisível, e que o homem à sua frente havia usado uma única ligação para quebrar a fundação podre da arrogância que assombrava aquele salão inteiro. Enquanto Elisa permanecia sentada na mesa 14, observando as mãos ainda em seu colo, e o homem imperturbável à sua frente, a realidade do que estava acontecendo começava a se infiltrar lentamente em seus sentidos. A quietude do lado de Augusto atuava como um contrapeso surreal ao pandemônio sofisticado que se desdobrava no centro do salão de baile,
onde homens de terno suavam frio e gesticulavam de forma descontrolada, enquanto bilhões de centavos virtuais evaporavam no ar. De repente, Silvana Rolanda surgiu na mesa deles, seu vestido branco, capturando a luz febril dos lustres, mas sua máscara de compostura estava rachada nas costuras, revelando uma rachadura profunda de puro terror que Elisa jamais imaginou ver no rosto da antiga rainha do colégio. Silvana exigiu saber com uma voz controlada, porém trêmula, a identidade real de Augusto, usando aquele tom de autoridade que costumava funcionar maravilhosamente bem contra adolescentes assustados, mas que agora colidia inofensivamente contra a muralha de indiferença de um predador muito mais experiente. O silêncio que se seguiu não precisava de preenchimento, pois Augusto apenas a olhou como quem avalia uma mudança irrelevante na direção do vento, sem demonstrar a menor urgência ou desejo de aplacar a fúria desesperada da mulher à sua frente. Silvana tentou baixar o tom para um registro comercial e pragmático, sugerindo que o que quer que ele tivesse colocado em movimento naquela noite era certamente um terrível mal-entendido, alegando que seu marido era um homem muito respeitado no mercado financeiro. Augusto dispensou o comentário de forma puramente factual, como uma placa de saída que não tem sentimentos sobre a porta que sinaliza, dizendo calmamente que aquele não era o lugar adequado para explicações e que ela deveria ir verificar o estado deplorável de seu marido. A rainha decaída olhou para Elisa com uma emoção turva, uma mistura arcaica de perplexidade e horror, por finalmente ter que reavaliar alguém que ela rotulava como lixo desde a adolescência, antes de dar meia volta e retornar ao centro de sua vida, que estava desmoronando rapidamente. Elisa soltou uma respiração que não sabia estar prendendo e questionou Augusto por que ele simplesmente não dizia a Silvana quem ele era, e encerrava o suspense ao que ele respondeu que a mulher não perguntava por curiosidade, mas para encontrar uma alça de controle em uma situação que já estava fora de suas mãos. Um garçom assustado, Rafael quase derrubou uma bandeja de taças ao passar apressado pela mesa, mas Augusto nem piscou, insistindo gentilmente para que Elisa tentasse comer seu salmão, que estava esfriando rapidamente no prato de porcelana. Ela tentou dar algumas mordidas, sem sentir sabor algum, enquanto do outro lado do salão, Gustavo Holanda caminhou em direção à mesa deles, com os ombros pesados, abandonando qualquer discurso ensaiado assim que ficou a 6 pés de distância de Augusto. Gustavo exigiu saber o que havia sido feito contra a sua empresa, com a voz carregada de raiva e humilhação, ao que Augusto simplesmente ordenou que ele se sentasse, uma ordem proferida com um peso tão esmagador que o empresário arrogante não teve escolha, a não ser obedecer como uma criança repreendida. O executivo revelou em sussurros desesperados que seu presidente do conselho, seu diretor financeiro e 3 de seus maiores investidores haviam ligado em menos de 30 segundos, ameaçando retirar posições que pulverizariam a estabilidade de sua firma em questão de dias. Augusto advertiu Gustavo de forma ameaçadoramente serena para ter muito cuidado com a forma como completava suas frases cheias de acusações verbais vazias, lembrando-o de que o verdadeiro problema não era a retirada de um suporte financeiro, mas sim os segredos sujos que estavam enterrados sob o castelo de areia que a Rolanda Capital havia construído. O executivo tentou desesperadamente encontrar um ponto cego, uma abertura para negociação, perguntando sobre os registros antigos de um acordo nebuloso, mas logo percebeu com horror que o alvo da noite nunca fora o dinheiro em si, e que os olhos impiedosos de Augusto se voltavam apenas para proteger e vingar
a honra silenciosa da mulher sentada à mesa. O empresário derrotado retornou para sua esposa, gesticulando em desespero contido, enquanto Elisa confrontava Augusto sobre a verdadeira motivação de estar ali, tentando entender como ele conseguia ter poder suficiente para destruir 400 milhões de dólares com tanta facilidade. Ele confessou que não tinha ido ali por Gustavo, mas sim porque recebera um convite no nome que usava na juventude, revelando finalmente que seu nome anterior era Diego, não seu nome anterior era o garoto invisível, que sobrevivia pelos cantos antes de adotar a identidade imponente que todos temiam. Elisa investigou em sua memória e, com o encorajamento suave de Augusto, lembrou-se de um dia fatídico há 20 anos, uma quinta-feira de novembro, em que ela deixou parte de seu lanche em uma borda perto do prédio da manutenção da escola, porque estava sobrecarregada de dor e tristeza adolescente. Augusto confessou com a voz finalmente, revelando a textura crua da humanidade, que era ele o garoto de 17 anos, escondido nas sombras do prédio, passando fome por dias, nas ruas frias de Maceió, e que aquela comida deixada no parapeito havia sido sua salvação silenciosa e o primeiro ato de misericórdia que experienciou em muito tempo. Elisa absorveu o peso dessa revelação, percebendo que as toalhas douradas, os lustres caros e a crueldade daquelas pessoas não importavam mais diante do fato de que duas almas invisíveis haviam se tocado de forma tão profunda através de um simples lanche abandonado. E exatamente nesse instante de vulnerabilidade e reconhecimento absoluto, o alarme de incêndio do Grande Marina disparou estridentemente, desencadeando um novo tipo de caos no salão iluminado. As luzes fluorescentes de emergência inundaram o ambiente, transformando instantaneamente as 60 pessoas glamurosas em criaturas desorientadas e expostas sob uma iluminação impiedosa, enquanto uma voz gravada instruía a evacuação calma do prédio. Elisa, empurrada pela multidão assustada, agarrou-se ao encosto de uma cadeira, e nesses 40 segundos de desorientação, notou Gustavo Holanda parado perto de um corredor leste, conversando apressadamente com um homem desconhecido, usando uma jaqueta escura, alguém que claramente não era um convidado do evento. O homem da jaqueta não tinha postura de garçom ou segurança de hotel, e após 11 segundos exatos de troca frenética de palavras e gestos, Gustavo puxou sua esposa pelo cotovelo e ambos desapareceram por uma porta de serviço secreta, fugindo da evacuação principal. O alarme foi cortado subitamente, revelando-se falso, mas Augusto surgiu ao lado de Elisa, com os olhos escurecidos por uma nova e perigosa constatação tática, confirmando que aquilo não era um acidente e que a noite estava se expandindo para um cenário muito mais profundo e letal do que a mera ruína de uma firma de investimentos. O som abafado vindo do corredor leste parou de repente e essa ausência de ruído registrou-se primeiro nos ouvidos de Elisa, não como um silêncio reconfortante, mas como o vácuo gelado deixado quando algo muito maior engole o ar de um ambiente fechado. Augusto ficou tão imóvel ao lado dela que parecia ter desligado suas emoções externas, transformando sua postura na de um homem cujas engrenagens internas acabavam de engatar numa marcha mais alta e letal. Ele ordenou com uma voz baixa que ela ficasse no salão seguro, mas Elisa, movida por uma coragem recém-descoberta, após 20 anos de invisibilidade forçada, recusou-se categoricamente a ser deixada para trás e acompanhou-o através da pesada porta de serviço em direção ao ventre operacional do Grande Marina. O corredor cheirava a produtos de limpeza industriais e comida velha de buffet, revelando o esqueleto de concreto nu e fluorescente do prédio,
e a cerca de 10 metros adiante, eles encontraram 2 homens parados com roupas esquecíveis, exalando a aura de profissionais pagos para não serem notados. Um dos homens que segurava o celular com força mudou de expressão assim que os viu exibindo o rosto de alguém que fora flagrado fazendo o que sabia ser injustificável. Augusto o chamou secamente de Marcelo Farias, o homem encarregado de suas operações complexas e secretas na cidade. Marcelo tentou agir naturalmente, sugerindo que conversassem em outro lugar, longe de testemunhas indesejadas, lançando um olhar de desconfiança para Elisa. Mas Augusto bloqueou qualquer rota de fuga verbal, exigindo friamente que ele confessasse o que estava fazendo ali naquele exato momento. A iluminação falhou por meio segundo e, sob a luz trêmula, Elisa viu o cansaço e o medo rasgarem a performance de Marcelo, enquanto ele admitia relutantemente que Gustavo Holanda o havia chantageado semanas antes com documentos roubados sobre a origem obscura do capital do grupo de Augusto. A tensão subiu para níveis sufocantes quando Marcelo revelou que o inimigo tinha contato direto com agentes de crimes financeiros e havia manipulado os registros para abrir uma investigação preliminar, exigindo em troca acesso aos registros secundários de transferências internacionais sigilosas. Elisa prendia a respiração ciente de que estava ouvindo segredos que poderiam destruir vidas inteiras, e a situação piorou drasticamente quando Augusto descobriu, através das respostas engasgadas de Marcelo, que a traição se originara dentro de sua própria casa, pelas mãos de seu antigo parceiro e advogado, Diego Ribeiro. Diego conhecia todas as paredes estruturais do império financeiro que eles haviam construído juntos mais de uma década atrás, e havia passado os últimos 8 meses infiltrado no escritório de advocacia, arquitetando pacientemente um vazamento de informações para colocar a fundação filantrópica em perigo. Elisa percebeu com horror que a meta de Gustavo nunca fora derrubar a empresa de Augusto diretamente, mas mirar na fundação de alfabetização que sustentava milhares de bolsas de estudos ao redor do mundo, em lugares tão diversos quanto Salvador e Diamantina, usando o inquérito federal como alavanca de pressão. A possibilidade de ter as contas de educação bloqueadas por anos deixava as crianças dependentes expostas e vulneráveis, o que explicava por que Gustavo estava tão confiante na chantagem, pois ele havia medido Augusto e sabia que seu único ponto fraco e negociável era a proteção dos desamparados. Juntando as peças como quem traduz a essência oculta de um romance sombrio, Elisa explicou em voz alta que o homem da jaqueta escura, durante o alarme de incêndio, era a peça final do quebra-cabeça e que os 11 segundos de interação serviram para passar fisicamente algum objeto ou credencial secreta para as mãos de Gustavo. Augusto concordou com a precisão investigativa dela, sacou o celular com a velocidade de quem precisa estancar uma hemorragia e ordenou a análise imediata das câmeras de segurança, confirmando em poucos instantes que o objeto fora escondido no bolso direito de Gustavo. O telefone de Augusto apitou logo em seguida com uma notificação brutal, e pela primeira vez naquela noite, o rosto dele refletiu um impacto profundo. As contas bancárias em Salvador e Diamantina haviam acabado de ser congeladas por uma ordem federal, mostrando que toda a encenação no salão fora apenas uma distração cruel, enquanto a armadilha se fechava nos bastidores. A noite toda no salão suntuoso fora desenhada meticulosamente para manter Augusto ocupado com fantasmas do passado escolar, usando Elisa como isca sentimental, enquanto Diego Ribeiro destruía as fundações reais de seu presente. Elisa sentiu um enjoo forte, que nada tinha a ver com a comida requintada do jantar, pensando desesperadamente nas crianças dos programas de bolsas de estudo que agora corriam o risco de perder suas moradias e esperanças antes mesmo do final da semana.
Marcelo tentou sugerir o envolvimento da equipe legal, mas Augusto cortou a ideia com a frieza de uma navalha, apontando que Diego era um sócio sênior daquela mesma firma jurídica, transformando toda a infraestrutura legal deles em território inimigo minado. Elisa lembrou que as docas de carga do hotel davam acesso direto à estrutura de estacionamento na rua de trás, um caminho escuro e frio que Gustavo poderia ter usado para fugir em segurança, impulsionando Augusto a liderar a caçada pelas entranhas de concreto do edifício. Deixando os corredores alcatifados para trás, eles desceram pela rampa inclinada sob a luz amarela e doentia de lâmpadas de sódio, com os saltos de Elisa ecoando forte, avançando diretamente para o coração frio da noite de novembro, para confrontar o homem que roubou o futuro de milhares de crianças invisíveis. A doca de carga do Grande Marina era invadida pelo frio cortante da noite, misturando o cheiro de diesel de caminhões pesados com o odor químico de produtos de limpeza industriais e papelão molhado, encostado perto dos elevadores de carga. Augusto parou no topo da rampa de concreto antes de mergulhar na escuridão amarelada da estrutura de estacionamento e ofereceu a Elisa a chance de voltar para a segurança do salão, uma oferta genuína e factual que não continha ordens, apenas a compreensão do perigo iminente. Ela olhou para as luzes fracas e vacilantes no andar de baixo, pensou nas contas congeladas de educação nas crianças cujas bolsas de estudo dependiam daqueles fundos, e no garoto faminto sobrevivendo no frio há 20 anos por trás de um prédio de manutenção escolar, e decidiu seguir em frente sem hesitar. Eles desceram os degraus de cimento bruto juntos, com Marcelo Farias logo atrás, tropeçando levemente em seus sapatos sociais inadequados, até alcançarem o nível 2 da garagem, onde as sombras entre os carros estacionados eram longas ameaçadoras e muito menos definidas do que no andar de cima. No fundo da estrutura, um carro preto aguardava com o motor desligado e os faróis apagados, abrigando duas silhuetas imóveis no banco de trás, enquanto o homem de jaqueta escura montava guarda perto do porta-malas como um predador, avaliando silenciosamente o terreno ao seu redor. Ao notar a aproximação deles, o segurança tirou as mãos dos bolsos de forma cautelosa, mostrando que estavam vazias, e tentou interpelar Augusto, mas foi calado imediatamente, com uma ordem repetida, em um tom tão nivelado e absoluto que dispensou qualquer necessidade de agressão física para demonstrar poder. Augusto caminhou até a janela do passageiro traseiro e bateu no vidro escuro com os nós dos dedos, aguardando com a paciência glacial de quem já venceu a guerra mental antes mesmo do primeiro tiro ser disparado, até que a janela abaixou lentamente, revelando o rosto tenso de Gustavo. A confiança arrogante que Gustavo ostentara no salão havia sido esmagada pela realidade nua e crua daquele estacionamento deserto às 11 horas da noite. E Silvana, ao seu lado, olhava fixamente para o encosto do banco da frente, agarrada à sua bolsa com desespero mudo e se recusando a encarar as consequências de seus atos. Augusto exigiu calmamente que Gustavo explicasse o mandado federal e o bloqueio das contas da fundação, ignorando as tentativas patéticas do empresário de se fingir de desentendido diante das evidências avassaladoras de sua conspiração com Diego Ribeiro. Gustavo tentou blefar, alegando que sua denúncia foi feita anonimamente e através de canais apropriados, mas Augusto destruiu essa ilusão, mostrando em seu telefone a trilha de 12 transferências bancárias secretas que ligavam diretamente a firma de Gustavo às contas obscuras de Diego no exterior. A tela brilhante do celular de Augusto refletiu o pavor absoluto no rosto de Gustavo, enquanto Silvana finalmente virou o pescoço e proferiu o nome do marido com um tom venenoso e acusatório,
processando rapidamente que o homem em quem confiava acabara de arrastá-los para um crime federal inafiançável. Augusto delineou as estacas com precisão letal, exigindo que Gustavo ligasse para seu contato nas autoridades investigativas e retirasse a denúncia imediatamente para liberar as bolsas de estudo das crianças em menos de 72 horas. Caso contrário, as provas da corrupção dele seriam entregues aos procuradores federais na manhã seguinte. Gustavo, transpirando e calculando febrilmente seus próximos passos na luz amarela intermitente da garagem, tentou barganhar proteção e imunidade contra as provas que o incriminavam, insinuando que tinha acesso à arquitetura de distribuição dos fundos da fundação através do objeto escondido em seu bolso direito. Antes que Augusto pudesse responder algo antigo e muito poderoso, transbordou dentro de Elisa, fazendo-a avançar até a janela do carro. Assumindo o controle da situação, com uma voz que não tremia, libertando-se de 20 anos de silêncio contido e medo paralisante. Ela olhou diretamente nos olhos arregalados de Gustavo e perguntou de forma cortante sobre a idade das crianças afetadas, descrevendo que eram jovens de 14, 15 e 16 anos, exatamente a idade que ela tinha quando ele e Silvana achavam divertido destruir psicologicamente os mais fracos para puro entretenimento social. Ela despejou verdades impiedosas sobre a insignificância do dinheiro dele perante a dignidade humana, ameaçando dedicar o resto de sua vida traduzindo cada pedaço de prova jurídica contra ele com perfeição implacável, para que um júri popular compreendesse a extensão da sua maldade caso ele não retirasse a denúncia imediatamente. O silêncio vibrante da estrutura de estacionamento testemunhou o colapso final da resistência de Gustavo Holanda, que, humilhado e sem saída, pegou seu telefone pessoal, fez a ligação submissa para seu contato na agência e ordenou a retirada total da denúncia, rendendo-se completamente. Elisa recuou um passo, sentindo o ar congelante de novembro invadir seus pulmões e notando suas próprias mãos tremendo, não por medo, mas pelo esvaziamento abrupto de uma adrenalina que esteve represada por mais de 2 décadas em seu corpo cansado. Marcelo, que testemunhou o desfecho da beirada das escadas, tentou balbuciar desculpas sobre ter tentado gerenciar o problema sozinho antes que virasse uma crise. Mas Augusto apenas ordenou que ele fosse para casa, deixando o peso do julgamento suspenso no ar sobre o futuro profissional dele. Enquanto os dois caminhavam de volta para a escadaria do hotel, deixando para trás o carro preto que finalmente dava a partida, Elisa alertou Augusto sobre o dispositivo físico que ainda estava no bolso de Gustavo, revelando que a ameaça eletrônica de Diego exigiria uma troca massiva de senhas e protocolos antes do final do prazo de 48 horas, provando que sua mente de tradutora era capaz de antecipar ataques estruturais complexos com maestria. A festa de reencontro terminou pontualmente à meia-noite, e Elisa soube disso porque a banda silenciou as notas finais e o burburinho animado do salão se transformou naquele murmúrio cansado, típico de encerramentos, quando as máscaras sociais começam a escorregar para dar lugar ao sono. Ela estava encostada na parede do corredor luxuoso, com um copo de água intocado nas mãos, observando os últimos convidados pegarem seus casacos e trocarem despedidas vazias, que soavam ainda menos sinceras agora do que há 4 horas. Augusto estava a poucos passos de distância, terminando sua terceira ligação estratégica, no tom baixo e imperativo que usara desde que saíram da garagem fria, assegurando que as senhas, os acessos e a arquitetura de distribuição da fundação fossem totalmente reconstruídos naquela mesma madrugada antes que Diego Ribeiro pudesse causar novos danos.
Quando Tatiana Mendes emergiu pelas grandes portas duplas, com um sorriso agora marcado por uma cautela genuína e uma ponta de respeito temeroso, Elisa retribuiu a saudação com polidez econômica, aceitando a trégua silenciosa e compreendendo que a mulher diante dela não era mais uma algoz, mas apenas uma peça insignificante no tabuleiro de uma vida que ela não invejava mais. Augusto encerrou a chamada e explicou que o advogado traidor Diego Ribeiro estava escondido em um hotel na rua 56, aguardando o resultado do desastre que tentou orquestrar, mas que na manhã seguinte os advogados de Augusto entregariam todas as evidências da traição para as autoridades competentes. Ele também revelou que Gustavo havia ligado do carro poucos minutos antes, oferecendo a devolução do dispositivo de armazenamento com os códigos roubados, sem exigir nenhuma condição mirabolante em troca, sinalizando um pedido desesperado e patético de rendição e reconciliação. Elisa considerou a complexidade sombria do casamento esfacelado de Silvana e Gustavo uma implosão iniciada pelo próprio egoísmo deles e, ao se despedir de Augusto no saguão do hotel, não sentiu o gosto amargo do triunfo vingativo, mas sim uma leveza serena de quem finalmente pousa um fardo muito antigo. Ela pegou um táxi na calçada gelada de novembro, voltou para a segurança de seu apartamento, alimentou seu gato Dingo e sentou-se diante de seu computador, lendo o romance português sobre Aracaju, não para trabalhar, mas apenas para permitir que as palavras lhe fizessem companhia. 3 dias depois do evento exaustivo, uma mensagem de texto simples de Augusto iluminou a tela do celular dela logo de manhã cedo, informando que os bloqueios nas contas de Salvador e Diamantina haviam sido derrubados e que as bolsas de estudo das crianças estavam totalmente seguras e operacionais. Nas 2 semanas que se seguiram, a comunicação entre eles fluiu através de mensagens pontuais sobre o desmantelamento das defesas de Diego e artigos sobre novos projetos educacionais, até que um convite formal a levou a visitar o escritório da fundação no 14º andar de um prédio comercial em Maceió. O local transbordava com o ruído produtivo de pessoas que acreditavam no que faziam, e lá ela foi apresentada a Camila, a coordenadora dos programas de bolsa, que confessou desesperadamente que os relatórios de pedidos de subsídios que produziam soavam áridos e burocráticos, como antigos formulários de impostos. Augusto, observando a vista da cidade através da janela da sala de reuniões, sugeriu de forma perspicaz que o dom de Elisa para traduzir a alma das palavras era exatamente o que eles precisavam para convencer os financiadores da importância visceral daqueles projetos, transformando dados frios em narrativas de impacto real. Elisa aceitou o desafio de revisar os documentos do Programa Educacional de Maringá. E quando retornou ao seu apartamento naquela noite, ela não apenas reescreveu os dados, mas construiu uma narrativa profunda em torno da história invisível de uma menina de 12 anos que aprendera a lutar pelos próprios direitos. Enquanto a cidade corria seu turno da noite lá fora, com os ruídos de milhões de pessoas negociando com as horas escuras, Elisa trabalhava incansavelmente com Dingo, dormindo em seu calcanhar, compreendendo que traduzir a dor e a necessidade em compaixão era, na verdade, o propósito que estivera esperando por toda a vida. As reuniões de quinta-feira no escritório tornaram-se um rito de cura. O rio cinzento de novembro cedeu espaço à rotina iluminada de dar voz àqueles que não podiam falar por si mesmos. E a sombra opressiva do passado dissolveu-se na claridade inegável do trabalho bem feito e do amor estendido ao próximo. Enquanto a noite avançava e o silêncio confortável preenchia o apartamento, Elisa compreendeu algo muito profundo sobre a jornada que todos nós atravessamos durante os breves dias que nos são concedidos.
A vida em sua vasta e complexa tapeçaria nunca é definida pelos momentos cruéis de humilhação, ou pelas sombras teimosas do passado que tentam nos diminuir, mas sim pela nossa coragem infinita de perdoar a ignorância alheia e continuar construindo pontes em vez de muros. O tempo inexorável nos ensina que o verdadeiro poder humano não reside na capacidade brutal de subjugar o outro ou na obsessão por acumular fortunas e falsos prestígios, mas na virtude silenciosa de estender as mãos para quem tropeça e de enxergar a divindade vibrante naqueles que o mundo cego escolheu esquecer nas sarjetas. As velhas feridas que carregamos da nossa juventude inexperiente podem moldar o formato dos nossos primeiros passos cautelosos, porém, com o desenrolar das décadas, descobrimos que a cura autêntica e duradoura floresce não da vingança amarga, mas do propósito amoroso que dedicamos à nossa própria dor superada. Cada escolha diária movida pela compaixão, cada esforço honesto para traduzir a indiferença fria em uma empatia acolhedora, fortalece os alicerces invisíveis e eternos da nossa frágil existência neste universo. No fim das contas, a nossa maior e mais verdadeira riqueza é o amor puro que deixamos gravado nas entrelinhas das vidas que temos o privilégio de tocar, transformando as antigas mágoas acumuladas na sabedoria serena de quem sabe com absoluta certeza que absolutamente ninguém é invisível quando é olhado de verdade com as lentes do coração.